Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das funções mais importantes do Excel, que é a função C. Na função C, então, a gente consegue testar condições e, se elas forem verdadeiras, ele fazer alguma coisa como retornar um valor ou uma fórmula. Perfeito? Bom, antes de mais nada, se você é novo nesse canal, já vou pedir então que você se inscreva. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também deixe o seu like, pois isso nos ajuda demais a crescer o canal. Também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional em Excel, que vai desde Excel básico até a programação, até o VBA. Ela é composta por 6 cursos de Excel básico, Avançado 1, Matrizes Dinâmicas, Lógica de Programação e VBA, Excel Financeiro e HP12C, e você ainda tem Dashboards, Excel Dashboards. São 84 horas de vídeo, todos com certificados, 6 certificados no caso, com prova no final, para validar então o seu conhecimento também. Tá? Então é ótimo para você e também para empresas que queiram aí contratar para colocar para os seus empregados também, tá bom? Bom, então é isso. Sem mais, vamos ao nosso vídeo. Então, ao longo dessa aula, nós vamos falar sobre a função C, uma das funções mais populares do Excel. Conforme a própria Microsoft, a função C é uma das funções populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Tá? Então, desse jeito, nós temos ali então que a Microsoft considera já essa uma das funções mais importantes do Excel, uma das funções mais utilizadas dentro do Excel, e nós vamos ver então por que ela é assim tão útil. Vamos primeiro entender como ela funciona então. Então o funcionamento dela é assim. Aqui tem um pequeno fluxograma, onde tem uma condição. Você pergunta para ele, por exemplo, o valor é maior que 70, uma fórmula, qualquer situação que você tenha um valor diretamente, ou um texto, tá? Ou simplesmente o verdadeiro e falso. Ali você também pode utilizar. Você tem então, o valor é maior que 70, então bom. Se não, não é maior que 70, então ruim. Então ele verifica essas duas condições e verifica se ele é ou não maior que 70, certo? E agora vamos ver então quais são os operadores lógicos que nós podemos utilizar então para fazer essa comparação utilizando então a função C. Nós temos os operadores então maior, menor, igual, diferente, verdadeiro ou falso. Então para maior você tem esse símbolo aqui, esse símbolo. O menor você usa esse. Para o igual então você vai utilizar o próprio igual que você tem lá. Você tem o diferente, que daí seriam os dois códigos, ali o maior e o menor. E o verdadeiro ou falso você também pode utilizar esse operador também sem problema nenhum, até como resultado de uma fórmula dentro do C. Tá? Então verdadeiro ou falso é entendido também como uma condição verdadeira ou falsa. Entendendo então a sintaxe, ela é composta então por 3 parâmetros. O primeiro parâmetro ele é obrigatório, é o próprio teste lógico. Por exemplo, como a gente teve anteriormente, esse valor é maior que 70, então se ele é maior que 70, daí você coloca ali o valor se for verdadeiro. Então faz isso, então segue adiante, então fazendo esse jeito aqui, Você segue fazendo essa forma aqui. Se não, daí você coloca esse valor se falso. Então o primeiro é o teste lógico, que eu quero verificar. O segundo, qual é o valor que eu vou dar para ele se for verdadeiro, o que eu vou fazer se for verdadeiro. E o terceiro é o que eu vou fazer, qual é o valor que eu vou passar se for falso. Perceba aqui que nós temos aqui colchetes entre eles, Temos aqui, isso aqui é indicador de parâmetro não obrigatório. Você não precisa passar isso. Se você passar simplesmente o teste lógico aqui, por exemplo, o valor é maior que 70, então, se você não tiver passado nada aqui no verdadeiro ou no falso, ele vai passar então verdadeiro, se tiver maior que 70. E se não for maior que 70, ele vai retornar falso, tá? Ele vai retornar automaticamente esses dois valores aí. Perfeito? E agora nós vamos aos nossos exemplos direto na nossa planilha para você entender melhor como a gente pode aplicar isso dentro do Excel. Vamos lá? Vamos agora então aos nossos exemplos. Eu separei aqui 4 planilhas para a gente, com vários exemplos aqui, começando de um bem mais simples, tá? Então, o primeiro que a gente tem aqui, a meta é maior que 70. Se a meta for maior que 70, então bom, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai botar assim, igual C, ele já verifica, verifica se uma condição é satisfeita e retorna o valor se verdadeiro, e retorna o valor, outro valor se for falso, ok? Abre parênteses.
Qual é o teste lógico que nós temos então? A meta, que é esse valor aqui, estou pegando então a partir dessa célula, ele é maior que 70, tá? Então essa aqui é a nossa condição que a gente vai passar. Dentro da nossa fórmula, para você ter um entendimento melhor de funcionamento, eu vou quebrar as linhas, tá? Mas você poderia colocar numa linha só, vai ficar melhor para você entender desse jeito como eu vou passar agora, tá? Então você vai passar o segundo parâmetro passando com ponto e vírgula. Ponto e vírgula, agora apareceu ali, valor se verdadeiro. Alt Enter, ele vai quebrar a linha, e daí a gente consegue colocar os parâmetros um embaixo do outro, vai ficar melhor para você entender, tá bom? Então qual é o valor se verdadeiro? Aqui eu quero passar um valor, um texto. Toda vez que a gente vai passar um texto dentro do Excel, ou você pega de uma célula, ou você usa uma função de texto, ou simplesmente você usa aspas duplas, tá? Então nesse caso aqui eu vou botar aspas duplas. Bom, tá? Bom, pode ser feito assim, tá? Então, se C7 for maior que 70, então, bom. E se não, daí vai dar um ponto e vírgula para passar o terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro, para ele não ficar aparecendo falso, eu vou passar duas aspas duplas. É muito utilizado quando a gente utiliza o C. Por quê? Ele vai retornar vazio. Ele vai retornar branco, nenhum texto, nada, nenhuma informação, tá? Fecha parênteses e tá ali então. Condição, verdadeiro e o falso. Vou dar um Enter. E olha, ele apareceu, então é maior que 70, então apareceu bom. Vou jogar aqui para baixo para você ver. Então ficou ali, ó. Quando ele é acima de 70, então ficou bom. Quando ele é abaixo de 70, ele ficou, então, vazio. Esses valores eles estão como aleatórios, como uma função aleatória, ó. Então por isso que ele fica mudando ali para gente. Outra forma de você fazer isso também é pegando a partir de células. Eu vou pegar a partir dessas células aqui acima. Então veja. Ao invés de 70, eu vou selecioná-la e vou mudar aqui em cima. E ao invés de bom aqui, eu vou mudá-lo aqui acima também. Eu vou travar essas células porque elas estão sempre ligadas com essas condições aqui acima. Então eu estou apertando F4 para travar tanto a coluna quanto a linha. Mesma coisa aqui embaixo. Travo a coluna e travo a linha. Vou dar um Enter e pronto, tá? Então, ao invés daquela condição que a gente tinha aqui em cima, que eu tinha cravado ela, travado ela, eu estou pegando a partir das células agora, tá? Isso é legal porque você pode vir aqui mudar a tua condição e automaticamente ele vai mudar aqui também. Ótimo. Então, perceba que agora, como está pegando a partir das células, nós conseguimos mudar então a condição que nós tínhamos ali de 70 ou de bom, o texto que você quiser, também de uma forma bem mais fácil do que você fazer diretamente ali na função, tá? Então, desse jeito, a nossa parametrização fica na célula. É uma boa prática você fazer isso com todas as suas fórmulas, sempre tentar não cravar dentro da sua fórmula, da sua função, ali os textos, os valores, porque fica mais fácil, melhor para você parametrizar se você tiver em uma outra planilha, em uma outra célula ali, tá bom? Ok, então agora eu vou mostrar para você como é que a gente faz aqui para verificar se ele está, se duas condições são aceitas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui ele está verificando se a meta está entre 70, maior que 70, e a meta é menor que 85. Então, entre 71 e 84, então retorna bom, se não, retorna vazio. Então, para isso, nós vamos usar a função E, tá? Que ela verifica mais de um teste lógico ao mesmo tempo, e se todos os testes lógicos forem verdadeiros, forem retornos verdadeiros, então ele retorna verdadeiro, se não, ele retorna falso. Então, vamos ver aqui. Igual C, abre parênteses, E. Então, nosso teste lógico vai ser esse. Verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, tá? Todos os argumentos. Então, se tiver um verdadeiro e verdadeiro, ok. Se tiver um verdadeiro e um falso, ele vai retornar falso. E falso vai retornar falso também. Então, abre parênteses aqui. Teste lógico, então, vamos verificar. A meta é maior do que 70. Vou dar um F4 aqui. Então, a meta é maior que 70. Primeiro teste lógico. Segundo teste lógico. E aqui você vai passando entre eles, ó, a sintaxe é bem simples. Você tem o teste lógico 1, 2, 3, 4, quantos você tiver ali, até o limite da nossa função. Teste lógico 1 foi esse, então está verificando se o valor da meta atingida é maior que 70. E agora, verificando se o valor da meta atingida é menor do que 85. Tá? Então perceba aqui que nós temos o operador maior e menor. E aqui nós temos dois testes lógicos dentro da função C, e só vai retornar verdadeiro se os dois forem atingidos. Fecha parênteses. Agora vamos ver se esse aqui foi atingido. Então, ele é maior que 70, então F9. Falso, não é maior que 70. E esse outro aqui.
Ele é menor que 85? Sim, ele é menor que 85, mas não está entre a faixa de 71 e 84. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu seleciono tudo aqui do F9, ele vai retornar falso. Por quê? Falso e verdadeiro, ele retorna falso, porque uma das condições não foi atingida. Ctrl Z. E agora vamos passar qual é o valor se verdadeiro. Se for verdadeiro, ponto e vírgula, Alt Enter. Vou selecionar a nossa célula aqui como bom, tá? Eu vou dar um F4 para travar, ponto e vírgula. E agora eu vou passar Alt Enter, qual é a condição se for falso. Eu vou passar duas aspas duplas então. Fecha parênteses, dou um Enter. E aqui nós temos então agora apenas aqueles aonde ele atingiu sempre todas as condições. Por enquanto todas são iguais ali, né? Porque são os valores ali. Mas se você atingir, vou botar um aqui, ó, por exemplo, passou aqui de 85, então você vê que ele não atingiu aqui também, tá? Tem que verificar se as duas condições foram atingidas ali para que ele retorne, então, esse valor ali, como verdadeiro, como bom no caso. Então vamos ao terceiro teste lógico. Então o que nós temos aqui, ó, meta é maior que 70 e meta é menor que 85, então bom. A meta é maior que 85, maior ou igual que 85 ou menor ou igual a 100, então ótimo. Se não, eu quero que retorne o valor. Então aqui a gente já está fazendo mais algumas condições. Nós estamos verificando aqui a primeira condição que a gente acabou de fazer ali, do E, né? E a segunda nós vamos botar mais um outro C dentro desse C. A gente já vai começar a encadeá-los, tá? Para você entender, então a gente pode utilizar vários Cs dentro de um mesmo C, tá? Que é onde muita gente tem dificuldade, então a gente vai fazer um teste bem passo a passo para você aprender bem, tá bom? Então nós temos aqui, ó, igual C. Daí, de novo, vamos fazer o mesmo teste lógico que a gente fez aqui anteriormente. E vou verificar, então, se esse valor é maior ou igual que 70, maior que 70, ok? Trava aqui, ponto e vírgula. Este valor é menor que 85 e trava também, fecha parênteses, tá? Então, se esse valor está entre essas duas faixas, então, ponto e vírgula, vou dar um Alt Enter e vou botar aqui, então, bom, né? Selecionar o bom ali em cima, eu vou travar. Ok. Se não, agora você vê. Agora o valor se falso, a gente vai usar uma função. Ponto e vírgula, Alt Enter. E ao invés de a gente utilizar o aspas duplas, você vai fazer uma outra condição. Nós vamos fazer um C dentro do outro, tá? Então aqui a gente vai fazer assim, de novo, mais um C. C, se não, veja essa outra coisa. C, o valor da meta, que é esse valor aqui, é maior ou igual que 85, exatamente o que está escrito aqui em cima. É maior ou igual que 85, F4, e, né, tem que botar um E aqui, e. O valor da meta é maior ou igual que 85, e o valor da meta é menor ou igual a 100, trava aqui em cima, certo? Então, se essas duas condições forem atingidas, daí a gente faz o quê? Fecha parênteses, ponto e vírgula, e de novo ali, ó, valor se verdadeiro. A sintaxe segue a mesma. A única situação é que a gente pegou e agora criou um C dentro dele, tá? É uma dica para você que aprende, que trabalha com Excel, com qualquer coisa na vida, na verdade, olha sempre o problema menor. Então, nesse caso aqui, ao invés de você usar essa função, olhar a função toda ali, não, isso aqui já foi resolvido. Olha sempre o que você está fazendo naquele momento, ó. Qual é o valor que ele está pedindo? Só retorna aquilo ali para ele, de uma forma mais fácil, tá? O valor se verdadeiro, Alt Enter. Ele está perguntando aqui, ó, se essa condição for atingida, o que é para fazer? Ótimo. Só isso, está escrito aqui em cima. F4, tá? E agora, ponto e vírgula, Alt Enter. Qual é o valor se for verdadeiro? O valor se for falso, né? O valor se for falso vai ser, então, o próprio valor da meta atingida que nós temos aqui. Então, selecionamos a célula ali, tá? Exatamente o que está dentro da nossa condição. Uma forma também de você aprender bem é escrever o que você está querendo colocar na tua condição e daí você aplica ele assim como eu escrevi aqui em cima, tá? Fica mais fácil para você ver e você entender e organizar a tua ideia também, tá bom? Fecha parênteses aqui. Perceba que eu fechei esse, fechou o vermelho, né? Fecha de novo. E agora você vê que fechou um parênteses preto. O primeiro é sempre o preto e o último é sempre o preto. Então fica fácil de você entender essas cores ali, tá? Sempre cuidado com os parênteses. Por isso que quando você faz, já abre e fecha, tá? E dessa forma como eu estou organizando aqui, a gente está então identando o nosso código, organizando ele de uma forma lógica para que você entenda melhor, tá? Essa técnica é muito utilizada em programação e fica melhor para você entender, ler os seus códigos e é muito utilizada também aqui nas nossas funções, tá?
Vou dar um Alt Enter aqui, então. Aliás, vou dar um Enter, né? Ctrl V e tá ali, ó. Então, quando ele não atinge, traz o valor. Quando ele atinge, passou, né? Ó, ótimo. E aqui, não atinge o valor, está dentro da faixa, está abaixo da faixa, traz o valor, ótimo, bom. E o valor. Perfeito? Bom, dentro dessas nossas condições, nós podemos fazer mais uma ou outra então. Nessa outra, nós vamos utilizar a função OU. A função OU verifica se uma condição ou outra é verdadeiro. Então, ou outra, se tiver 100 condições e uma for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro então, tá? O OU serve para isso, ele faz diferente do E, que você precisa que todas as condições sejam verdadeiras, e no OU você depende de apenas uma. Se uma tiver verdadeira, então ele retorna verdadeiro. Então aqui nós temos o seguinte, a meta é menor ou igual que 70, ou a meta é maior que 100, então chamar a atenção, tá? Porque tem que ser feito alguma coisa, etc. Então vamos fazer aqui. Então, igual C, abre parênteses, ou, e daí nesse ou aqui verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro, ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos, tá? Abre parênteses, e aqui a condição é a mesma coisa, os parâmetros eles são bem simples, são testes lógicos, você pode incluir quanto você quiser ali até o limite da função. Então a primeira que nós temos aqui, a meta é menor ou igual que 70, a meta é menor ou igual que 70, ok? Trava aqui. E a meta é maior que 100, maior que 100, então trava aqui também, tá? Então está verificando essas duas condições. É menor ou igual a 70, é maior que 100? Ok, fecha parênteses, ponto e vírgula, Alt Enter. Qual é o valor se for verdadeiro? Se for verdadeiro, então chama atenção. Vou pegar essa célula aqui de cima. Vou pegar essa célula aqui de cima. F4, travou ali. Ponto e vírgula, senão eu quero que retorne, então, nada. Não precisa fazer nada, retornar vazio. Fecha parênteses aqui, dá um Enter, então tá ali, atenção. Todos aqueles que tiverem, então, com valores, ó, tá vendo que ele já está até apontando aqui em cima, né? Ele vai retornar, então, como atenção, caso ele estoure, tenha passado da nota máxima, que seria 100, ou esteja abaixo da mínima, que seria 70, então ele vai chamar aqui a atenção da nossa planilha. Perfeito? Bom, dito isso, então a gente já pode passar para o segundo exemplo, ok? No nosso segundo exemplo, nós vamos então fazer vários Cs encadeados para você pegar bem essa ideia aí do C, tá? Então aqui no C encadeado a gente vai fazer C com condições. Nós temos uma lista ali, banana, laranja, de frutas. E ali nós temos as notas, os valores que nós temos de venda, qualquer que seja esse valor ali. E em cima dele nós colocamos a condição. Se banana for maior ou igual que 85, ou se laranja for maior que 80, ou se tangerina for maior que 75, ou se melancia for maior que 83. Então a gente tem 4 condições que a gente vai encadeá-las e vai retornar então uma flag ali para retornar, vou retornar um A e depois vou converter ele com uma função, ali, mudando ali a fonte para WebGIS, para que ele fique então com uma setinha ali marcando que ele atingiu uma das condições ali citadas, tá? Então ele está verificando se é banana 85, ou se é laranja 80, ou se é tangerina 75, ou se é melancia 83, tá? Nesse caso aqui a gente vai fazer com Cs, poderia ser feito de outra forma também, mas aqui é para você entender os exercícios, para você entender como a gente pode trabalhar com os Cs, tá? Para você aprender bem a trabalhar com C. Então você vai fazer assim, ó, abre C, abre parênteses, que nem a gente viu antes. E, né? E é banana. Esse carinha aqui é igual a banana. E esse valor é maior que 85, certo? Então, fecha parênteses, fecha as parênteses, ponto e vírgula, qual é o valor se verdadeiro? O valor se verdadeiro vai ser, então, A. Nesse caso aqui, vou botar aqui Alt Enter, ó, A minúsculo, tá? Esse A minúsculo, depois a gente vai converter ele no WebGIS, ele fica uma flagzinha, tá? Se não, ponto e vírgula, Alt Enter. Agora nós vamos para a segunda condição. Se for laranja maior que 80, então abre parênteses C e a gente vai colocar ele no falso. Ele vai verificar, é banana 85? Então bota A. Se não, ele vai ver a outra condição. Então vê assim, ó. C é igual a laranja,
laranja, e o valor é maior que 80, o valor é maior que 80, então ele está verificando as duas condições. Não esqueça do E, aqui botando na frente e botando atrás aqui também para fechar os parênteses, tá? Isso aqui é importante porque esse exercício ele vai mostrar muito de parênteses, tá? Como você pode notar, tem um parênteses aberto aqui e esse parênteses aqui também. Ele vai abrindo vários e no final nós temos que fechar todos, tá bom? Então, teste lógico, qual é o valor se verdadeiro? Alt Enter. Vou botar aqui, ó, A minúsculo. Se não, Alt Enter. E agora a gente vai botar mais um C. Vai verificar C tangerina maior que 75. C, abre parênteses, e ele é tangerina, é igual a tangerina. E o valor é maior que 75, fecha parênteses aqui, que agora é ponto e vírgula. Se as duas condições foram aceitas, então bota um A. Se não, Alt Enter, e a gente bota mais um C, que é o último, tá? C, abre parênteses, esse valor é igual a melancia, E, né, na frente dele, E, abre parênteses, ponto e vírgula, e esse valor é maior que 83, então verifica as duas condições de novo, fecha parênteses, ponto e vírgula, Alt Enter, então A, minúsculo. Se não, daí a gente vai colocar Alt Enter, duas aspas duplas, tá? Então perceba aqui, ó, que está sendo sempre colocado dentro do falso, né? O verdadeiro é o A e o valor se verdadeiro, e agora o valor se falso. E daí o valor se verdadeiro e o valor se falso, e por aí vai, tá? Até o último. Então nesse último a gente tem fecha parênteses para fechar esse C aqui. Lembrando que um C está dentro do outro. Então o outro próximo parênteses vai fechar esse C aqui, porque está um dentro do outro. E esse C está dentro desse C. Fecha parênteses, esse C fechou com aquele ali. E aqui, por final, nós temos esse C fechando com o de cima, tá? Então é só acompanhando ali a fechar parênteses, como você pode notar, identado fica mais fácil, sempre vai ser condição verdadeiro, falso, né? E daí condição de novo. Condição verdadeiro, falso, condição. E por aí vai, para cada um deles. Fica mais fácil você trabalhar eles identados desse jeito, mais organizado para teu lógica também, tá? Agora eu vou dar um Enter aqui. Vou aqui colocar. Então, onde tinha, ele ficou ali com o Azinho. Eu vou mudar a fonte aqui para WebGIS. E agora você vê que tem uma marcaçãozinha, certo? E daí, dando F9, você vai verificar então se as condições foram aceitas. Melancia maior que 83, banana maior que 85, laranja maior que 80. E aí ele marca esses itens ali automaticamente para a gente, tá bom? Usando a função C. Continuando então, nós temos essa outra aqui, onde a gente vai trabalhar então utilizando a função E, a função OU, e também vamos utilizar aqui fórmulas no retorno da função, tá? A gente não trabalhou ainda com fórmulas, você pode colocar cálculos. De repente você tem um cálculo no final dela, você quer colocar um cálculo. Se for norte e maior que 80, ou diferente de norte e maior que 70, então bota o valor ali, 76, por exemplo, vezes 1,3 dividido por 50. Se não, o valor vezes 1,1 dividido por 150, tá? É o cálculo que a gente tem, a condição que a gente tem. Então a gente vai trabalhar agora com E, com OU, e nós vamos trabalhar ali, então com fórmulas, tá? Aumentando um pouquinho a complexidade. Então aqui a gente vai fazer assim, ó, igual C. De novo, para você ver, é mais fácil você escrever em cima, né? C. Então, se essa condição aqui, eu vou abrir um parênteses, né? Está verificando se é norte e maior que 80. Esse valor aqui é igual a norte. Fecha aspas duplas, ponto e vírgula. Esse valor é maior que 80, tá? É isso aí. Fecha parênteses, verifica essas duas condições, se for verdadeiro ele vai retornar um valor ou não, tá? Agora, o que ele está falando? Ou, certo? Olha, verifica. Se norte e maior que 80 ou diferente de norte maior que 70, daí nesse caso do ou, nós vamos colocar o ou antes do e. Daí você vai abrir parênteses aqui, ó, ou, abre parênteses, e daí verificar essa condição, e nós estamos passando mais uma condição.
Dentro do ou, a gente também pode passar funções, pode passar fórmulas dentro dele. O retorno vai ser sempre verdadeiro ou falso do e. Então, ele permite que a gente utilize. Lembra que a gente falou lá no começo que podia ser verdadeiro ou falso além dos operadores? Aqui também. Ponto e vírgula. Então, o ou já tem um lógico aqui, que é esse aqui. E agora ele está verificando. Se esse valor aqui for diferente, agora eu vou usar os dois indicadores maior e menor, diferente de norte, então, ó, se for diferente de norte, e marque 70. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que colocar um e aqui também. Vou botar um e, abre parênteses. Então, se for igual a norte, marca 80, ou se, e daí a gente bota um e de novo aqui. Ele é diferente de norte, ponto e vírgula, e valor maior que 70. Valor maior que 70. Fecha parênteses, e agora a gente fecha parênteses de novo. Então, o ou tem essas duas condições. Ou ele é igual a norte e marca 80, F9, opa, marca 80. Falso, não é norte, mas não é marca 80. Ou, e daí a gente verifica assim, diferente de norte e marca 70, tá? Então, F9, falso também, mesmo porque aqui ele está verificando a condição. É maior que 70? É maior que 70, mas ele é diferente de norte, e por isso ele retorna falso aqui, e daí ele teria que ter as duas condições, e por isso que ele deu essa mensagem ali para a gente. Perfeito? Então agora a gente vai passar a função se for verdadeiro. Eu vou passar aqui então, se for verdadeiro, ponto e vírgula, Alt Enter. Então nós vamos fazer aqui então, valor, que é esse aqui, vezes 1,3 dividido por 150. Se não, daí ponto e vírgula, qual é o valor se for falso? Alt Enter. Daí a gente vai botar valor vezes 1,1 dividido por 150, certo? Valor se for falso. Fecha parênteses, já viu ali que fechou preto ali? Dá um Enter e pronto. Nós temos aqui então os valores calculados conforme o cálculo de cada um, tá? Conforme a situação, se é norte ou é sul, e se não ele passa ali os valores calculando vezes 1,3 ou vezes 1,1, conforme a condição de cima se foi ou não aceita, tá? Uma ou outra condição e com e ali também. Perfeito? Ótimo. E agora a gente vai para o nosso último teste lógico, a última aula aqui, tá? Nessa última aqui, ó, nós vamos verificar se é verdadeiro, se é aniversário, retorna feliz aniversário. Se não, retorna nada. Aqui a nossa situação é que a gente tem a data do nascimento da pessoa. Não tem apenas o dia e o mês, né? Então, como é que a gente faz para fazer essa comparação? Nessa última, nós vamos usar uma fórmula para retornar uma comparação, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A função texto, vou botar aqui do lado, ó. A função texto permite que a gente converta um número, um texto, qualquer coisa, qualquer informação de uma célula dentro de uma formatação personalizada. Lembra aquele botão direito que a gente pode vir aqui, ó? Botão direito, formatar células, e pode colocar aqui um texto, por exemplo, dia a dia, MM. E ali ele já está montando ali, ó, o dia e o mês, certo? Então a gente tirou o ano ali da gente, não tirou o ano da nossa fórmula, certo? Só que se eu fizer isso aqui, ele vai mostrar como uma formatação. O número vai continuar ali, mas na função texto não. Ele está retornando esse texto mesmo. Ele vai retornar 1302 como nós temos ali. Ok? Então vamos mostrar na fórmula como funciona. Igual texto, abre parênteses, essa data aqui, e agora eu vou passar dia a dia MM, fecha parênteses, então ele pegou ali 1302. E para cada um deles ele vai pegar então o dia e o mês, e daí a gente sabe se é aniversário da pessoa ou não, tá? Usando essa mesma lógica, nós vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui nossa função C, né? C, abre parênteses, e daí a gente vai fazer o seguinte, vou transformar e pegar somente o texto que eu tenho, texto, abre parênteses, esse valor aqui, ponto e vírgula, dia a dia, mês, mês, tá? Fecha parênteses. Como é que eu sei se é aniversário da pessoa? Eu tenho que comparar com a data de hoje, certo? Então aqui eu estou passando a data do nascimento, eu vou comparar com a data de hoje. For igual então a texto, de novo, mesma coisa, só que aqui nós vamos usar a função hoje, tá? Poderia ser de uma outra célula, buscar de outro lugar, mas podemos usar aqui a função hoje. Ele retorna a data de hoje, formatada como data. Ponto e vírgula, aspas duplas, dia a dia, mês, mês, fecha parênteses, fecha, aspas duplas e parênteses. E agora qual é o valor se for verdadeiro? Ponto e vírgula, Alt Enter, e aqui você vai escrever então, feliz aniversário.
aniversário. Fecha, bota aqui a exclamação, fecha parênteses, fecha aspas duplas, ponto e vírgula. E se não, bota vazio. Fecha parênteses e pronto. Aqui então a gente está utilizando fórmulas dentro do C para a gente verificar se essa condição é aceita ou não. Então estou comparando uma fórmula com uma outra fórmula para verificar se ele é ou não. Aqui ele retorna então a data 12/07, data de hoje, comparando então com 13/02 e vai verificar se são iguais esses textos. E quando eu dou um Enter, daí ele vai retornar então apenas aqueles que têm data do aniversário igual a 12/07 aqui. Perfeito? Você também pode botar outros dados aqui dentro. Por exemplo, eu quero botar um emoticon aqui. Você pode botar um emoticon aqui dentro da tua fórmula, tá? Você pode apertar o Windows ponto e ele vai aparecer para você então um emoji, tá? E no emoji daí você coloca ali o feliz aniversário que você quiser, né? Coloca ali a do estrelinha, qualquer coisa que você quiser, do bolo de aniversário, por exemplo, ó. Tá vendo? Então você pode colocar os emojis aqui dentro das fórmulas também, como no C, por exemplo, tá? Então tá aqui, fechou? Dá um Enter aqui. E agora aparece um bolinho ali também dentro de cada uma das fórmulas. Perfeito? Tá aparecendo ali certinho. Para cada um deles apenas onde tem então um feliz aniversário já aparece o emoji ali também. Perfeito? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vamos às considerações finais do nosso vídeo. Ok, então ao longo desse vídeo nós aprendemos como nós podemos utilizar a função C com E, com OU, com fórmulas, com várias condições C encadeado. Então você aprendeu realmente como nós podemos utilizar a função C e também como nós podemos escrevê-la de uma forma mais organizada, identando esse código para entendê-lo melhor também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. Também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação para o mercado de trabalho, composto de 6 cursos, 84 horas de vídeo, todos com certificado que vão do básico até a programação. Ele foi pensado para você se destacar na sua empresa, se destacar na sua carreira, conseguir um novo cargo, uma nova empresa, para você realmente aumentar o teu salário, porque o Excel como ferramenta ele é sensacional, utilizado em 95% das empresas ao longo do mundo e realmente é hoje ainda o melhor software que existe. Tá bom? Bom, então é isso. Eu deixei o link aqui embaixo para você conhecer a nossa formação Master em Excel, tá aqui embaixo, tá? Já temos muitos alunos, é com acesso vitalício, tá? E com certeza vai te ajudar, assim como ajuda também os nossos alunos hoje. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.